E eu vou estar trazendo uma revelação tremenda aqui para vocês. Uma revelação que nenhum pastor, nenhum teólogo trouxe até hoje. Por isso que eu coloquei na capa do vídeo aí, ó, mostrando a blasfêmia da Igreja Católica. Jesus, a blasfêmia da Igreja Católica. Jesus é o Deus porco de Roma, é o Deus porco da Igreja Católica. Ela mudou o nome do Salvador. Porque essa é a intenção de Roma, apagar o nome dele da face da terra. Então, esse nome Jesus é um nome imundo. Esse nome Jesus, ele está ligado com os demônios. O nome Jesus com o nome com os demônios é um só. Por isso que Jesus é pregado em centro de macumba. Por isso que você vê falar de Jesus em centro de macumba. Quando você invoca o nome Jesus, você se lameia com o porco. Por isso que na Escritura fala que um homem que volta a cometer certas coisas erradas é como uma porca que volta a lamear lá na lama lá. E ainda mais invocando um nome profano assim. Então você está lameando com o porco quando você invoca o nome Jesus. Sinto muito falar isso para você, mas eu fiquei muito tempo enganado na Assembleia de Deus. Mais de 15 anos eu dava aula na escola dominical lá, eu pregava Jesus, eu invocava Jesus, eu orava nesse nome, até o Eterno me mostrar que esse nome ele é pagão e é um nome de blasfêmia. Ela quer que ele seja representado por um porco. Por isso que ela mudou o nome de Ialcha para Iesus. Porque Iesus vem do latim e Ialcha vem do hebraico. Para vocês entenderem o tamanho do engano que a Igreja Católica colocou todas as pessoas. O que eu estou falando aqui, vocês vão pesquisar. Eu estou fazendo um estudo aqui e vou mostrar documentos. E aí vocês vão correr atrás e vão pesquisar. Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo. Veja bem, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte. Você que é evangélico, que pertence a alguma denominação aí, seja Assembleia, Batista, Presbiteriana, Universal, Batista, ou você que é católico, que é um católico que pertence à Igreja Católica, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu não estou aqui para atacar a religião de vocês. Não estou aqui para denegrir a imagem da religião de nenhum de vocês. Eu estou aqui para trazer uma verdade que o Eterno mostrou para mim. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu quero que vocês ouçam esse vídeo até o final e depois vocês pesquisem. Vocês mesmos vão lá e pesquisem para ver se o que eu estou falando faz sentido ou não. Então a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. Não estou aqui para atacar a religião de ninguém. Mas eu quero que vocês façam como eu fiz. Por quê? Porque eu fui enganado durante vários anos quando eu pregava esse nome Jesus. Eu quero estar falando sobre o nome Jesus. Eu achava que o nome Jesus era o nome do nosso Salvador. Eu congreguei na Assembleia de Deus mais de 10 anos. E aí o Eterno me mostrou que eu estava no engano. Que esse não é o nome do seu filho. O Eterno me mostrou que a Igreja Católica, ela mudou o nome do nosso Salvador. Ela trocou o nome. Esse nome Jesus, ele foi inventado pela Igreja Católica. E ele é um nome de blasfêmia. Então eu quero que você ouça esse vídeo até o final e depois você corre atrás, pesquisa aí, confere os documentos que eu vou estar mostrando aqui. Você vai lá e confere para ver se bate o que eu estou falando aqui ou não. E aí o Eterno vai tocar no seu coração e vai mostrar para você se o que eu estou pregando é uma heresia ou se é uma verdade. Ok, meus irmãos? Então agora nós vamos começar esse estudo. Eu gostaria de começar lendo Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Antes de eu ler o versículo, eu gostaria de dizer algo aqui para todos vocês que estão me ouvindo e todos vocês vão concordar comigo. As Escrituras nos mostram que o Filho do Eterno, ele veio a este mundo como um cordeiro. E ele morreu como um cordeiro para tirar os nossos pecados. Ele morreu por mim e morreu por você que está me ouvindo. E ele morreu como um cordeiro. Ele foi sacrificado como um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. E o sangue dele nos libertou dos nossos pecados. Então, nesse ponto, todos nós estamos de acordo. Nós estamos de acordo que ele morreu como um cordeiro. Ele veio para morrer como um cordeiro.
E nesse texto aqui, nesse capítulo aqui, nesse versículo, vai confirmar isso. Olha o que aqui diz. Aqui diz assim, Jeremias capítulo 11, versículo 19. Eu era como um manso cordeiro, levado ao abate. Alguma tradução vai dizer, levado ao matadouro. Não sabia que eles estavam conspirando contra mim, dizendo. Isso aqui é o Filho do Eterno falando. Eu não sabia que eles estavam conspirando contra mim, dizendo. Vamos destruir a árvore com o seu fruto. Vamos eliminá-lo da terra dos vivos, para que o nome dele não seja mais lembrado. Então eles queriam fazer o quê? Eles queriam matar o Filho do Eterno para que o nome dele não fosse mais lembrado. Eles queriam, então, fazer com que o nome dele caísse no esquecimento. Eles queriam matar o Filho do Eterno e fazer com que o nome dele fosse apagado de cima da face da terra. Então essa era a meta dos inimigos do Eterno. Então o autor do livro aqui, Jeremias, seu nome é Irmial. Ele nos mostrou que essa profecia ela iria acontecer. E essa profecia se cumpriu. Quem é que matou o nosso Salvador? Foi Roma. Roma mandou pregar o nosso Salvador lá no madeiro. Então Roma fez de tudo para poder tentar apagar o nome do Filho do Eterno. É isso que o texto está dizendo. O capítulo 11, versículo 19, está nos mostrando isso. Que Roma iria matar o Salvador e tentar apagar o seu nome da face da terra. Mas como é que Roma fez isso? Roma trocou o nome do Salvador por um nome pagão. O nome do Salvador no hebraico é Yahusha. Yahusha. Yahusha significa Yahweh salva. Por quê? Porque o nome do Eterno não é Jeová, não é Yahvé, não é Javé. O nome do Eterno é Yahweh. E o nome do seu filho é Yahusha. O filho herdou o nome do pai no seu nome. O nome do filho é um nome teofórico. É um nome que tem origem em outro nome. Então no nome do filho está contido o nome do pai. A palavra Shá significa salvação. Então o nome Yahusha significa Yahweh é a salvação. O pai é a salvação. O pai salva. O pai salva por meio do filho. Mas aí a Igreja Católica fez o quê? Ela tirou o nome Yahusha e colocou o nome Jesus. E depois ela mudou só a letra I pelo J. Ficou Jesus. Então, meus irmãos, veja bem. O que eu estou falando aqui. Vocês vão pesquisar. Eu estou fazendo um estudo aqui e vou mostrar documentos. E aí vocês vão correr atrás e vão pesquisar para vocês entenderem o tamanho do engano que a Igreja Católica colocou todas as pessoas. Ela mudou o nome do Salvador. Porque essa é a intenção de Roma, apagar o nome dele da face da terra. Então, ela mudou o nome do Salvador para quê? Foi só para mudar? Não. Ela mudou também para poder blasfemar contra o Filho do Eterno. Por quê? Vocês viram aí a capa do vídeo aí? A capa do vídeo tem um homem com a cabeça de porco e com mãos de porco. Por quê? Porque esse aí é o Deus porco de Roma. Foi Roma que fez isso. O nome Jesus veio de Roma, veio da Igreja Católica. Foi ela que mudou esse nome. E ela mudou o nome Yahusha para Jesus para poder blasfemar contra o Filho do Eterno. Então agora eu vou entrar nessa questão aqui do nome, mas primeiro eu quero estar lendo aqui para vocês. Veja bem. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, fala que o Eterno vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que o Filho do Eterno, ele é o cordeiro, que está registrado desde o capítulo 3 de Gênesis lá, ó. Começa lá no capítulo 3, o Eterno está mostrando que o seu filho, que o cordeiro representa o seu filho, que seria morto por nós, que seria sacrificado por nós. Então, Thaís, Gênesis capítulo 3, versículo 21, nos mostra que o Eterno matou um cordeiro e vestiu Adão com a pele do cordeiro. Nós temos que nos vestir com Yahusha, com o Filho do Eterno. Isso está registrado no livro de Gálatas 3, versículo 27. No livro de Êxodo, capítulo 12, o Eterno manda Moisés matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então o Filho do Eterno, ele é representado por um cordeiro em toda a Escritura, desde lá do livro de Gênesis. No livro de Jeremias, fala que ele era um cordeiro que foi levado ao matadouro, que é o que nós lemos, Jeremias 11, versículo 19. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, fala que Yahusha, o Filho do Eterno, ele é o nosso cordeiro pascual. O cordeiro que foi imolado por nós, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não vou ler todas as passagens onde mostra que ele é o cordeiro, que senão o vídeo fica muito grande.
Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, fala do cordeiro que abriu os 7 selos que está lá registrado em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Fala que Yahshua é o cordeiro que vai abrir todos os selos ali. No livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fala assim: eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Então está chamando o Filho do Eterno de cordeiro. O cordeiro representa ele. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala que o Filho do Eterno é o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, fala que viu 144 mil no Monte Sião com o cordeiro, chamando o Filho do Eterno de cordeiro. Só no livro de Apocalipse aparece 30 vezes a palavra cordeiro, mostrando que o Filho do Eterno, ele é representado por um cordeiro na Bíblia. Então, peguei aqui só algumas passagens. Só no livro de Apocalipse aparece a palavra cordeiro 30 vezes, mostrando o Eterno, mostrando que o Filho do Eterno é representado por um cordeiro. Agora, o que a Igreja Católica fez? Ela não quer que o Filho do Eterno seja representado por um cordeiro. Ela quer que ele seja representado por um porco. Por isso que ela mudou o nome de Yahshua para Iesus, porque Iesus vem do latim e Yahshua vem do hebraico. A primeira Bíblia, a primeira escritura que foi escrita, ela foi escrita em hebraico. Foi Moisés que começou a escrever. Então a primeira escritura, ela passou a existir em hebraico. Depois ela foi traduzida para outros idiomas, aramaico, grego, português, alemão, inglês. Mas a primeira passou a existir em hebraico. E o nome do Salvador, então, o nome original é Yahshua. Yahshua vem do hebraico, que significa Yah salva. Agora, Jesus vem do latim, Iesus. Iesus no latim significa isto é porco. Então agora eu vou colocar o Google Tradutor aí agora. O Google Tradutor vai traduzir a palavra Iesus do latim para o português. Por quê? Porque se eu quero saber o significado de um nome, eu tenho que olhar ele na origem que ele surgiu. O nome Yahshua, ele vem do hebraico. Então eu tenho que olhar o que significa Yahshua no hebraico. Eu não tenho que olhar o que significa Yahshua no latim nem no grego, não. Porque Yahshua não veio do latim. Yahshua vem do hebraico. Se escreve com as letras assim, ó. Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Essas são as letras que formam o nome Yahshua. Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Yahshua. Então o significado de Yahshua no hebraico é Yah salva. Agora o que significa Iesus no latim? Porque Iesus vem do latim. Iesus no latim significa ou seja, porco. A palavra ie no latim significa isto é, ou seja. Vou colocar na tela agora para vocês verem a palavra ie no latim. Ie significa isto é, ou seja. E a palavra zus no latim significa porco, suíno, javali, leitoa. Vou colocar aí para vocês verem agora o documento aí. Ó. Depois vocês podem pesquisar e correr atrás. Então é isso aí. O nome Jesus significa isto é porco, ou seja, porco. Está chamando o Filho do Eterno de porco. Por isso que eu coloquei na capa do vídeo aí, ó, mostrando a blasfêmia da Igreja Católica. Jesus, a blasfêmia da Igreja Católica. Jesus é o Deus porco de Roma, é o Deus porco da Igreja Católica. Sinto muito falar isso para você, mas eu fiquei muito tempo enganado na Assembleia de Deus. Mais de 15 anos, eu dava aula na escola dominical lá, eu pregava Jesus, eu invocava Jesus, eu orava nesse nome, até o Eterno me mostrar que esse nome ele é pagão e é um nome de blasfêmia. Nós vamos ver isso daqui a pouco, nós vamos ver lá no Apocalipse que a prostituta da Igreja Católica, ela leva sobre si vários nomes de blasfêmia. Então nós vamos ver lá daqui a pouco. Então tá aí, ó, dicionário mostrando. E esse significa isto é, ou seja, Jesus significa porco. É tanto que o nome Jesuíno vem de Jesus. É o mesmo significado. Vou colocar aí para vocês verem agora aí na tela aí. E agora eu quero estar lendo no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Eu vou estar trazendo aqui a questão da história do endemoniado de Gerazenos. Eu vou estar trazendo a revelação dessa história desse endemoniado. E eu vou estar trazendo uma revelação tremenda aqui para vocês. Uma revelação que nenhum pastor, nenhum teólogo trouxe até hoje. Vou trazer o entendimento dessa história aqui. Do endemoniado de Gerazeno. Aquele endemoniado lá que quando Yahshua expulsou os demônios dele, ele entrou nos porcos. Vou trazer. Vamos ler então aqui agora.
Lucas capítulo 8, versículo 26 diz assim: navegaram em direção à região dos Gerazenos, que está do lado contrário da Galileia. Ao pisarem terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Havia muito que andava sem roupas e habitava em casa alguma, mas em sepulcros. Estou falando aqui que esse homem ficava possesso e ele não ficava na cidade. Ele ia lá para o cemitério e se escondia ali dentro do sepulcro, ali dentro das tumbas ali. Logo que viu a Yalxa, começou a gritar. Caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: que queres de mim, Yalxa, filho do Criador vivo, filho do Altíssimo vivo? Peço-te que não me atormentes. Yalxa, com efeito, ordenava ao espírito impuro que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas. Mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Yalxa perguntou-lhe: qual é teu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele e rogavam que não os mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali pastando nas montanhas numerosas manadas de porcos. Os demônios rogavam que Yalxa lhes permitisse entrar nos porcos. E ele os permitiu, Os demônios então saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada se arrochou pelo precipício dentro do lago e se afogou. Agora eu vou trazer a revelação para vocês com respeito a isso aqui, para vocês entenderem. Yalxa saiu do território de Jerusalém, de Yalxalém, e foi para um território chamado Gerazenos, aonde tinha uma criação de porcos. Ali quem dominava ali também eram os romanos. E ali tinha uma criação de porcos. Para que era aquela criação de porcos? Era só para eles comer? Não. A principal função daquela criação de porcos ali era para poder oferecer sacrifícios aos deuses. Roma sempre gostou de oferecer sacrifício de porco para os deuses. É tanto que lá no Arco de Constantino, lá em Roma até hoje, tem essa imagem lá, gravada numa pedra lá, onde Constantino está ali oferecendo um sacrifício de animais ali. O primeiro da fila é o porco. Vou colocar na tela aí para vocês verem a imagem. Chama o Arco de Constantino. Então Roma, ela sempre preferiu o porco para poder oferecer em sacrifício. Roma não sacrificava cordeiro igual Israel. Roma, ela sacrificava o porco. Ela tinha o porco como um deus. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então Roma oferecia para os deuses o porco em sacrifício. Tá entendendo, meus irmãos? E aí nesse Arco de Constantino aí já mostra que o primeiro da fila aí era o porco. As moedas de Roma, Roma gostava tanto do porco que ela tinha ele nas moedas. Vou colocar a imagem das moedas aí para vocês verem. Da época dos romanos lá, eles colocavam a imagem do porco nas moedas. Porque eles tinham o porco como um deus. E eles ofereciam o porco em sacrifício para os deuses também. Então esse está nas moedas. Tem até um soldado aí que eu vou colocar aí para vocês verem aí, que o pingente dele assim, no pescoço dele assim, é um porco. O pingente que prende a capa dele aí é um porco. Vou colocar na tela aí para vocês verem aí a foto aí. Então Roma sempre adorava oferecer o porco em sacrifício. Israel não. Israel oferecia o cordeiro, porque Israel sempre entendeu que o porco era imundo, era um animal imundo. O Eterno jamais iria aceitar o sacrifício de um porco. Jamais o Eterno iria aceitar o sangue de um porco ser derramado ali em sacrifício. Por isso que o Eterno falou, vocês vão oferecer em sacrifício o cordeiro, porque o cordeiro é que representa Yalxa, representa o Filho do Eterno. É o sangue do cordeiro que representa o sangue de Yalxa, e não o sangue de um porco. Mas aí Roma trocou o nome de Yalxa para Iesus, para Jesus. Por quê? Porque Roma quer mostrar que o que está sendo oferecido para o Eterno hoje é o sangue do porco, e não o sangue do cordeiro. Por isso que ela fez isso. Então a primeira coisa que nós temos que entender é essa. A criação dos porcos ali era para ser oferecido em sacrifício para os deuses. E aí Yalxa pergunta para o demônio, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Legião não é nome de pessoas. O que é legião, Ramos? Legião é uma palavra que surgiu lá em Roma. Quem era chamado de legião eram os soldados romanos. Por isso que existia a 10ª legião, a 5ª legião, a 8ª legião,
Vou colocar a bandeira agora para vocês verem a bandeira aí, ó. Então, na bandeira dos soldados tinha lá a 10ª legião e tinha um porco também desenhado. Vou colocar a bandeira agora para vocês verem, então. Então, essa palavra legião, ela surgiu em Roma. O que o demônio estava querendo... O que ele estava querendo dizer aqui para Iaus? Quando Iaus perguntou para ele, qual que é o seu nome? Ele falou legião. O que o demônio estava querendo dizer? O demônio, irmãos, ele estava se identificando com Roma. O demônio se identificou com Roma, como sendo Roma. Ele se colocou no lugar de Roma. Ele falou, meu nome é Legião. E aí o demônio virou e falou o quê? O demônio virou para Iaus e falou assim, nos permite entrar no porco, já que você está mandando nós sair do território aqui, ó. Não deixa nós sair do território, não. Aí aquele viu que Iaus ia mandar eles sair do território ali, que eles queriam ficar ali naquele território ali. Porque ali eles estavam recebendo sacrifício para eles. Os romanos estavam oferecendo sacrifício para esses demônios. Então os demônios não queriam sair daquele território. E ali também tinha os sepulcros, ali tinha os demônios, que são animais imundos. Então os demônios são chamados de espíritos imundos. Então eles estavam no lugar que eles gostavam. Eles estavam recebendo sacrifício, ali tinha os animais imundos, ali tinha os sepulcros. Eles gostam desse tipo de lugar. Então o demônio se identificou com Roma. Ele se identificou com Roma. Aí ele virou e falou assim, então deixa nós entrar nos porcos. Aí Alcho falou, pode entrar nos porcos. Os demônios entraram nos porcos. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que a legião pegou os porcos, levou e jogou nas águas. Quando a legião pegou os porcos e levou e jogou nas águas, tudo isso aí tem um significado tremendo da parte do Eterno. Isso aí é uma revelação tremenda que vem do Eterno para nós hoje, para nós entendermos que esse nome Jesus, esse nome Jesus, ele não vale nada. E Alcho está nos mostrando aqui que esse nome não vale nada. Por quê? Porque quando a legião entrou nos porcos, quando Roma, a legião é Roma ali, ó. Os demônios se identificou com Roma. Então, quando a legião entrou nos porcos, que é Roma, o que aconteceu? Roma pegou os porcos, a legião pegou os porcos e levou e jogou nas águas. No livro de Apocalipse, capítulo 17, fala que Roma, a igreja romana, ela está assentada sobre muitas águas. No versículo 15, fala que águas são povos, multidões, nações e língua. O que isso quer dizer, Romas? Isso quer dizer que a igreja romana, que Roma, a legião Roma, pegou o porco, Jesus e Jesus, e levou para as águas, levou para os povos, multidões, nações e línguas. Essa é a revelação da história do Gadareno, do Gesareno, aqui, do endemoniado de Gerazenos. Essa é a interpretação, essa é a revelação que o Eterno nos deu para esses últimos dias. O Eterno está nos mostrando que quem levou Jesus, quem levou o porco para os povos, para as nações, para as multidões, foi Roma, foi a igreja romana. Por isso que ela está sentada sobre muitas águas. Ela está dominando sobre povos, multidões, nações e línguas. Está entendendo? Isso está registrado no capítulo 17 de Apocalipse. E lá fala que a mulher também está sentada sobre uma besta. A besta é o Império Romano. E fala assim, sobre essa besta tem vários nomes de blasfêmia. A besta é o Império Romano. Qual que é os nomes de blasfêmia, Romano? Deus, Zeus, Senhor. Porque Deus vem de Zeus. Senhor significa Baal. E Jesus significa isto é porco. Tudo nomes de blasfêmia criado pela Igreja Católica. Então ela levou esses nomes de blasfêmia para as águas, para os povos, para as multidões e nações. Essa é a interpretação do capítulo 8 de Lucas, onde fala do endemoniado. Então, para não ficar só no que eu estou falando agora, que eu estou mostrando aí que quem levou foi a Igreja Católica, foi a Igreja Romana. Foi Roma que levou o porco para as multidões. Para não ficar só no que eu falei, eu vou mostrar a imagem agora, imagem de fotos de desenho e foto literal, de padres levando o porquinho debaixo do braço com a Bíblia na mão. Os padres ali, então, eles são tidos como santos da Igreja Católica. Eles estão levando o porco, levando Jesus para as nações. Vou mostrar a foto. A primeira foto, aparece um padre com uma Bíblia e um porco na mão e uma cruz. A cruz está querendo dizer que quem morreu na cruz lá foi o porco. E aí ele está com um porquinho debaixo do braço e uma Bíblia na mão. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que eles pegou o porco e colocou dentro da Bíblia. Como é que eles fizeram isso? Eles colocaram o nome Jesus dentro da Bíblia. O nome Jesus significa isto é um porco. Isto é porco. Então,
Ele com o porquinho debaixo do braço, que ia a Bíblia do outro lado e uma cruz, ele está mostrando que quem morreu na cruz foi o porco. E o porco está aqui dentro da Bíblia, aqui, ó, que é Jesus. Jesus é o porco. Então é por isso que eu tenho que mostrar. A segunda foto também aparece um padre com uma Bíblia e um porco. Tá aí a segunda foto na tela aí para vocês verem. A terceira foto é um padre ao lado de um porco, no templo. Aí, ó, uma Bíblia e um porco. Ele está lá dentro do templo da Igreja Católica lá. Ele está com a Bíblia na mão e um porquinho no pé dele ali, ó. Está mostrando que... Aí já é uma foto literal, mostrando o padre com o porco do lado dele e a Bíblia na mão. Então ele está sempre mostrando que quem levou o porco foi a Igreja Católica. Aí vem um padre sentado com a Bíblia e um porco ao lado aí, ó. Tá vendo aí? Aí vem uma foto real. Agora a foto real. Apesar que aquela outra lá também é real. Mas agora olha aqui, ó. Foto real. Uma foto real de um padre com a Bíblia na mão esquerda. E na outra uma cruz e nos seus pés o porco. Tá no pé dele assim, ó. No pé dele tá o porco. Aí vem outra foto, a sexta. Outra foto real. Com a mão direita na Bíblia. Com a Bíblia na mão direita e o porco debaixo dos pés. O porquinho olhando para ele aí, ó. Tá dentro, assim, uma foto real, dentro do templo. E agora, para terminar, uma foto da Capela das Velas, lá na Aparecida, em São Paulo. Aí você vai ver lá, que tem lá um Jesus pregado na cruz, lá na capela em Aparecida. Mas vocês podem observar que os pés dele é de porco. Por quê? Porque a Igreja Católica está sempre mostrando que Jesus é o Deus porco que ela colocou para as pessoas invocar e adorar. Tá entendendo? É por isso que na capa do vídeo aí, vocês viram aí, escrito aí 25 de dezembro, e aparece um porco com uma maçã na boca. Por quê? Porque Jesus é o Deus porco que a Igreja Católica está pregando. E ela fez o quê? Ela pôs as pessoas para invocar, até os crentes das denominações evangélicas, está invocando o porco e comendo um porco no dia 25 de dezembro. A Igreja Católica fez isso. Então, eles estão blasfemando quando eles chamam o Filho do Eterno de Jesus. Eles estão blasfemando contra ele. Porque o nome dele não é Jesus, não é Jesus. Seu nome é Yahshua. E o Eterno ele não aceita colocar outro nome no seu filho. Esse foi o nome. Ele teve o trabalho de enviar um anjo lá do céu, Gabriel, seu nome. E ele veio até Maria, Miriam, e falou com ela, você vai colocar o nome da criança de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o que salva é o sangue do cordeiro, Yahshua. O sangue do porco não salva ninguém. Isso aí é o sangue de um porco. Infelizmente, essa é a verdade. É duro de ouvir, Romilson? É duro de ouvir, porque para mim não foi fácil. Mas eu estou mostrando para você com provas, com documento para você correr atrás, que nós fomos enganados por essa prostituta. E a Igreja Católica é chamada de prostituta no livro de Apocalipse, capítulo 17. E diz que ela embriagou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. O que é o vinho da prostituição? A idolatria, e Jesus é um ídolo da Igreja Católica. Ora ele é comparado com o Deus porco e ora também ele é comparado com o Deus sol. Por isso que o padre anda carregando aquele ostensório assim na mão, assim, ó, é um sol. Porque eles falam que é o Deus sol da Babilônia. Então eles adoram o Deus sol até hoje. Então, meu irmão, o que eu estou te passando aqui, corra atrás, vai lá e pesquisa. Não acredita só em mim não, entendeu? O que a Igreja Católica fez então? Ela tirou o sacrifício do cordeiro e botou o sacrifício do porco. Ela tirou o sangue do cordeiro e colocou o sangue do porco no lugar. Ela colocou sobre o altar ali, ó, o sacrifício do porco. Ela tirou o sacrifício do cordeiro e colocou o sacrifício do porco. Mas hoje tudo isso caiu por terra, porque chegou a hora. Nós estamos no final, na reta final agora. Então você que está me ouvindo, não resista, abre o seu coração, pede o Eterno para tocar no seu coração e mostrar se isso é verdade, que ele vai te mostrar. Ele não vai te deixar você no engano. Jesus é o Deus porco da Igreja Católica. Então, meus irmãos, as Escrituras nos mostram que foi Roma que tirou o sacrifício do cordeiro e colocou o sacrifício do porco. Aonde, Romilson? No capítulo 8 de Daniel. Mas antes de eu ler essa passagem, primeiro eu quero colocar mais umas imagens aí para vocês aí, mostrando que Jesus é o Deus porco de Roma, o Deus porco da Igreja Católica. Eu vou colocar na tela aí um porco sobre um templo com a cruz nas costas. Dá uma olhada aí. Você está querendo mostrar o quê? Ele está querendo mostrar que quem morreu na cruz foi um porco.
Tá vendo aí? Tá em cima de um templo aí da Igreja Católica, um porco com a cruz nas costas. Tem um outro porco também de uma imagem aí, que um porco pregado na cruz. Vocês estão querendo dizer que quem foi pregado na cruz foi um porco. Blasfêmia o tempo todo. Por isso que o Papa tá lá blasfemando até hoje lá. Ele fala que quem morreu no madeiro, quem morreu no madeiro fracassou quando morreu. O Papa fala isso. Então vamos lá. O porco em Roma, ao lado da cruz. Lá em Roma, no Vaticano, tem um porquinho do lado da cruz. Ele está sempre querendo mostrar que quem foi pregado no madeiro lá foi um porco, blasfemando o tempo todinho. E vou colocar outra imagem aí agora também. Eles adorando o porco de joelho. Olha aí, na parede. Isso é lá pro lado do Vaticano, lá, essas imagens aí. Aí tem outra aqui também, uma outra imagem aqui. Um porco dentro da manjedoura. Ali comemorando o Natal, ali, diz eles ali. Aí eles colocam, em vez de poder dar manjedoura lá, então, uma ovelha, um cordeiro, não. Eles colocam um porco. Olha aí pra você ver a imagem, a blasfêmia aí, ó. Ó, e por último agora, eu vou colocar o desenho da nova ordem mundial, porque a nova ordem mundial é aquele desenho do CIPS, aquilo ali é maligno até o chão em volta. Eles sabem que Jesus veio da Itália, veio do Vaticano. Então, eles mostram que quem veio do Vaticano, quem veio da Itália, foi um porco. Vou colocar o desenho agora para vocês verem. Olá, nariz de tomada, fareja uma trufa aí. Eu não sei por que foi mandado trazê-lo da Itália, de primeira classe, inclusive. E você ainda esquece de pedir as milhas. Interessado nisso? George Maroni, onde está seu porco de trufa? Tá olhando pra ele. Um porco humano, obrigado, senhor, por essa abominação. Tá olhando pra ele. Um porco humano, obrigado, senhor, por essa abominação. Então agora que vocês viram aí o desenho aí, eles mostrando que o porco veio lá da Itália, veio de Roma. Agora vamos adentrar aqui para nós mostrar para os irmãos também que realmente o porco, Jesus, veio de Roma mesmo. Quem fez isso foi Roma. Roma trocou o nome Yalcha pelo nome Jesus. Quando ela fez isso, ela tirou o cordeiro e colocou o porco. Ela tirou o sacrifício do cordeiro e colocou o sacrifício do porco. Daniel capítulo 8, versículo 9. Se você ler o capítulo 8 todinho, você vai ver que está falando de reinos que haveriam de governar o mundo. Ali ele fala dos Medo-Pérsia, depois ele fala da Grécia, representado por animais, bode, carneiro. O carneiro ali com 2 chifres é os Medo e Pérsia. O bode é a Grécia. E aí depois ele fala de um pequeno chifre que surgiu. Muitos têm confundido, muitos teólogos têm confundido achando que esse pequeno chifre é Etíoque Epifânio. Não. Se você quiser entender quem é o pequeno chifre, assista lá o estudo que eu lancei lá, às 2.300 tardes. Aí você vai ver lá, na profecia lá, que o pequeno chifre é Roma. É Roma que começou com os imperadores e depois passou para Roma papal. Então assista o vídeo lá, às 2.300 tardes. Está lá no canal lá. Vou deixar a descrição do vídeo para vocês verem. Então o que acontece? O pequeno chifre aqui, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, é o surgimento do Império Romano. Foi quando surgiu o Império Romano. Aí nós temos que ler daqui para frente para nós entender o que Roma fez para poder profanar o sacrifício do cordeiro. Vamos lá. Vou pegar o versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na direção do oriente, como na do país do esplendor. Está falando que surgiu um pequeno chifre, logo depois dos 4 generais de Alexandre o Grande ali, surgiu um pequeno chifre. Surgiu aonde? Surgiu lá na Itália. E diz que esse pequeno chifre foi para o sul. Foi guerrear contra a Magna Grécia. Em que ano? No ano 271. Isso tudo está registrado no vídeo lá, às 2.300 tardes. Então ele foi para o sul bater de frente com a Grécia, com a Magna Grécia, o pequeno chifre, Roma. Aí diz que depois foi para o Oriente, foi guerrear contra os catárgos, por volta do ano 60, alguma coisa. Depois foi para o país do esplendor, foi lá para Jerusalém, para Yalchalã. E aí diz assim: ele ergueu-se até contra as estrelas do céu, derrubando por terra parte das estrelas, parte do exército do céu e das estrelas, e calcando-as aos pés. Está dizendo que esse pequeno chifre levantou contra as estrelas do céu. As estrelas do céu aqui são os crentes, os servos de Yalcha. Por quê? Porque Roma mandou matar os crentes, pegar os crentes e jogar na arena para os leões comer. Na época dos imperadores ali, eles se divertiam com os crentes e jogavam os crentes lá para os leões comer. Eles fez a maior covardia com os crentes. Então, Roma calcou as estrelas dos céus, parte das estrelas dos céus, calcou debaixo dos pés, jogou para os leões comer. Aí o outro versículo diz assim: ele chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, levantou-se contra o Yalcha, o Machia, contra o filho do Eterno.
Roma não levantou contra o próprio Iau, o exército, não, o Criador não. Roma levantou contra o príncipe, contra o Filho do Eterno. E o que ele fez? Abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército. Está dizendo que Roma levantou contra o Filho do Eterno e aboliu o seu sacrifício perpétuo e arrasou com o seu santuário, com o seu templo, com a sua igreja. Como é que Roma fez isso? Aí agora vem aqui e diz assim, ó, sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade e derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Então o que Roma fez? Roma matou os crentes primeiro, calcou aos pés, depois levantou contra o príncipe do exército, levantou contra o Filho do Eterno, abolindo o seu sacrifício perpétuo, tirando o seu sacrifício e no seu lugar colocando a iniquidade. Ou seja, Roma tirou o sacrifício do cordeiro, que é Iauxa, o Filho do Eterno, e colocou o sacrifício do porco, a iniquidade. Algumas traduções vão falar a abominação, porque o porco é considerado como um animal abominável no Velho Testamento. Então Roma fez isso. Olha o que está escrito no rodapé da Bíblia de Jerusalém, que diz assim, tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Quis que o sacrifício de Iauxa se tornasse uma abominação. Por quê? Porque ela tirou o sacrifício do cordeiro e colocou-se o sacrifício do porco. Como é que Roma fez isso? Quando ela trocou o nome Iauxa pelo nome Jesus. Porque cada nome tem um significado. O nome Iauxa significa Iau é a salvação. E Iauxa é o cordeiro do Eterno. Já o nome Jesus significa isto é porco. Então quando Roma tirou o nome Iauxa e colocou o nome Jesus, ela estava colocando o porco. Ela estava tirando o cordeiro e colocando o porco. Ela estava tirando o sacrifício do cordeiro e colocando o sacrifício do porco. Ela estava colocando o sangue, tirando o sangue do cordeiro e colocando o sangue do porco. Porque Roma sempre amou sacrificar porco para os deuses. Então agora Roma agora é quem? Roma é os imperadores? Não. A Roma que está falando aqui agora é a Roma papal. Porque a Roma ela era governada pelos imperadores. Mas chegou uma hora que os imperadores acabou. Aí quando os imperadores acabou, entrou quem? Entrou-se os papas. Aí os papas, junto com os padres e os cardeais, passou a dominar o Império Romano agora. Por isso que fala, viu uma mulher, é a Igreja Católica, assentada sobre uma besta, é o Império Romano. Quem está governando o Império Romano agora, está com as rédeas do Império Romano agora, é uma mulher, é uma igreja, é a Igreja Romana. E ela fez o que então, essa igreja? Essa hierarquia da Igreja Católica, os padres, o Papa e os bispos, eles mudaram o nome de Iauxa para Jesus. Com isso, eles tiraram o sacrifício do cordeiro e botou-se o sacrifício do porco. Tá entendendo? Eu vou ler uma outra tradução aqui agora, para vocês verem, meus irmãos, o quanto vai ficar claro agora. Daniel, capítulo 8, versículo 11, diz assim, chegou até a desafiar o comandante desse exército, Iauxa. Aí vem, abolindo o seu sacrifício perpétuo. Agora, deixando o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício perpétuo, foi-lhe apresentado uma oferta nojenta. Foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião. E tudo o que fez, deu certo. Então está dizendo que o pequeno chifre, Roma papal, aboliu o sacrifício perpétuo do cordeiro. E no lugar do sacrifício perpétuo, foi colocada uma oferta nojenta. Que oferta nojenta? Um porco. Jesus. Jesus é que está sendo oferecido em libação agora. Jesus é que está sendo oferecido como sendo sacrifício perpétuo. Então, meus irmãos, caiu tudo por terra. Esse texto aqui deixa bem claro. E diz assim, ó, e o seu templo ficou todo estragado. Agora, olha o que está escrito no versículo... E diz assim, acabou com a verdadeira religião. Agora, o que está escrito no versículo 13? Depois, ouvi um dos anjos conversando e um perguntou ao outro, quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício perpétuo? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Tá vendo aí, irmão? O anjo perguntou para o outro, até quando essa oferta nojenta, esse porco,
esse Jesus vai estar no lugar de Yahshua? Até quando? Até quando eles vão ficar oferecendo essa oferta nojenta no lugar do verdadeiro sacrifício que é Yahshua Mashiach? Então, meus irmãos, chegou a era, chegou a época do porco cair por terra. Chegou a época do altar ser restaurado. Como é que o altar é restaurado? Restaurando-se o verdadeiro nome, trazendo o verdadeiro nome à tona, à existência. Porque o templo está todo estragado. A igreja ficou profanada, a igreja do Mashiach ficou manchada com o sangue do porco. Ela ficou profanada com o sangue do porco. Então a igreja hoje que clama o sangue de Jesus está clamando o sangue do porco. Ela tem que clamar o sangue de Yahshua, tem que falar o sangue de Yahshua que tem poder, porque Yahshua é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando ela clama Jesus e Yes, ela está clamando o sangue do porco, ela está clamando um nome profano, um nome de blasfêmia. E quanto mais ela clama o sangue de Jesus, mais ela se mancha com o sangue do porco. Então, quando o anjo pergunta para o outro, até quando vai isso? Aí na Bíblia de Jerusalém fala assim, até 2.300 tardes. Então o templo, o santuário será purificado. Por quê? Porque o santuário, o templo aqui, é a igreja de Yahshua. Ela precisa ser purificada do sangue do porco. Ela precisa ser purificada do sangue do porco. Isso vai levar quanto tempo? Na hora que completar 2.300 anos. Isso começou no ano 271, lá atrás, que começa a contar. Na verdade, começa a contar quando surgiu o pequeno chifre. Depois o pequeno chifre foi e profanou o templo, colocando o sacrifício do porco. Mas a visão toda começa no ano 271, depois de Yahshua. Vou colocar a foto aí para vocês verem aí. Chama-se a expansão romana. Foi quando o pequeno chifre surgiu. O pequeno chifre, ele surgiu no ano de 271, depois do Mashiach. 271 mais 2029 são 2.300 anos. Então a profecia vai terminar no ano de 2029. Ali completa-se os 2.300 anos, quando vai acontecer o segundo arrebatamento. Então essa igreja que vai ficar para trás aí, a igreja de Laodiceia, ela está manchada com o sangue do porco. Ela vai ser purificada no final da tribulação, porque ela vai passar a conhecer o nome verdadeiro que é Yahshua, e ela vai invocar esse nome para ela poder se purificar do porco. Porque no livro de 1 Coríntios diz que quando nós invocamos o nome de Yahshua, nós nos lavamos com esse nome. Quando você invoca o nome Jesus, você se lameia com o porco. Por isso que na Escritura fala que um homem que volta a cometer certas coisas erradas é como uma porca que volta a lamear lá na lama lá. E ainda mais invocando um nome profano desse. Então você está lameando com o porco quando você invoca o nome Jesus. E para a igreja de Laodiceia, essa purificação ela vai acontecer no final das 2.300 tardes, que são na verdade 2.300 anos. São interpretados como sendo anos. Esses 2.300 anos vão se completar agora em 2029. Por isso que o pequeno chifre surgiu no ano 271. 271 antes do Mashiach. Agora em 2029, 271 mais 2029 inteira-se 2.300. É a hora que acontece o último arrebatamento para essa igreja que ficou para trás, que encontrar Yahshua no Zara. Ela vai estar purificada do sangue do porco. Por isso que ele perguntou até quando vai. Falou até 2.300 tardes o santuário será purificado. E agora, para terminar, meus irmãos, eu vou estar lendo Isaías 65, versículo 4. Aqui diz assim: eles sentam entre as sepulturas e passam a noite em lugares escondidos, comendo carne de porco e há caldo de coisas imundas nos seus pratos. Os irmãos podem ver aqui que esse texto está ligado com o texto de Lucas, com o texto lá do Gesareno, do endemoniado. Os irmãos podem ver aqui que aqui diz assim: eles se sentam entre sepulturas. Aonde o rapaz estava lá? Ele estava dentro da sepultura, dentro das covas. Porque os demônios amam cemitério. Os demônios amam centro de macumba. Os demônios amam coisas imundas. Então, olha o que está dizendo aqui agora, aqui, ó. E passam a noite em lugares escondidos, comendo carne de porco e há caldo de coisas imundas nos seus pratos. Aí, ó, interligou aqui, ó. Interligou o porco aqui com as sepulturas, com o cemitério. Da mesma forma, está lá no livro de Lucas. O rapaz ia para o cemitério, para as tumbas, para as sepulturas. E lá naquele lugar havia vários porcos. Então, o porco aqui, ele está ligado com a sepultura aqui nesse capítulo. Igualzinho está lá no livro de Lucas, capítulo 8. Por quê? Porque os demônios são chamados de espíritos imundos. E o porco é considerado como um animal imundo. Então, esse nome Jesus
é um nome imundo. Esse nome Jesus, ele está ligado com os demônios. O nome Jesus com o nome com os demônios é um só. Por isso que Jesus é pregado em centro de macumba. Por isso que você vê falar de Jesus em centro de macumba. Porque Jesus com os demônios e com o porco forma um só. Tudo é imundo. Yahshua não tem nada a ver com Jesus. Yahshua é o cordeiro. Jesus é o porco. Yahshua é o santo. Jesus é o imundo. Nós temos que aprender a separar o profano do santo. Yahshua é santo, ele é puro. Jesus é imundo, é o porco. Tá entendendo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pode misturar os dois. Jesus veio da igreja católica, é o porco, é imundo. Yahshua não, Yahshua é o cordeiro. Yahshua veio lá da terra de Israel. Jesus veio do Vaticano. Jesus veio de Roma. Yahshua veio de Israel. Jesus vem do latim, Ies. Yahshua vem do hebraico. Yahshua, então, é santo. Não tem nada a ver com Jesus. A questão aqui agora, por exemplo, Etíoque Epifânio, quando ele veio, ele sacrificou um porco em cima do altar lá em Jerusalém para profanar o templo. Aí o templo foi profanado. Vou colocar aí a história para vocês verem, o documento aí, ó. Então, Etíoque Epifânio, ele escolheu um porco para poder sacrificar para profanar o templo. Jesus é o porco que profanou o templo, profanou a igreja do Mashiach Yahshua. Então agora no arrebatamento, no final, vai cumprir o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Então o templo será purificado. O templo precisa ser purificado desse porco, porque passou-se quase 2000 anos a igreja invocando o porco. E nós temos que invocar o nome verdadeiro, o nome de Yahshua. Porque no livro de 1 Coríntios diz que toda vez que nós invocamos o nome Yahshua, nós nos purificamos dos nossos pecados. O nome de Yahshua purifica. O nome de Jesus mancha. Ele profana o templo do Mashiach. Porque é o nome de um Deus porco, é o nome de um ídolo criado pela Igreja Católica. Então eu espero que você entendeu essa mensagem aí. Vamos ficar firme aí. Fica na graça, fica na paz do Eterno. Se você quiser entender mais com respeito a esse nome aí, Jesus, assista o vídeo lá que eu lancei lá. Provas de que Jesus é o Deus porco de Roma. Tá no canal aí, Atalaia de Al. Assista lá que você vai ver mais evidências lá ainda. Fica na graça e na paz do Eterno.